Olá, pessoal. Eu sou o professor Vitor Rassi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e eu vou dar continuidade a uma aula, né, sobre como ler ou escrever um artigo científico original. Então, nós vamos agora para a segunda e última parte. Tá? Então, na primeira parte, a gente viu até a introdução. Agora, nós vamos ver as sessões, né, relacionadas ao método, resultados, discussão e os apêndices, né, agradecimentos, conflitos de interesse, participação dos autores e referências. Tá? Então, o método, né, é uma sessão que vai garantir a validade dos resultados e a replicação dos resultados. Replicação é uma característica importante da ciência, né? A ciência, ela se baseia no pressuposto de que o resultado que um autor observou vai ser replicado por outro. A gente fala hoje em dia numa crise de replicabilidade da ciência, porque é cada vez maior o número de observações originais que não são replicadas. Então, isso é uma coisa importante. O resultado, né? A evidência científica só é aceita se ela puder ser replicada. Então, nos métodos, né, na seção de métodos, a gente apresenta tudo que a gente fez, todas as informações que são importantes se alguém quiser replicar o estudo. Então, a seção de métodos ela tem a seguinte estrutura. A gente começa pelos procedimentos éticos, né, aprovação pelo correto, delineamento do estudo, controle e operacionalização das variáveis, que parte, né, do desenvolvimento do estudo, uma descrição da amostra dos participantes, pacientes, controle, métodos de amostragem, critérios de inclusão e exclusão, cálculo do tamanho amostral. Aí a gente vai ter os procedimentos, né, que vão ser as intervenções, grupos, né, materiais, equipamentos, né, instrumentos de coleta de dados, testes, escalas, entrevistas, os procedimentos de pesquisa, de aplicação de testes, assim por diante, e a estratégia de análise estatística que a gente vai ver. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses componentes. Né? Então, do ponto de vista ético, a pesquisa na área biomédica, né, psicológica, tem que respeitar a declaração de Helsinki, né, e os princípios bioéticos de ausência de malefício, de autonomia, de benefício e de justiça. A gente, no Brasil, tem que obedecer às recomendações, né, da Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, tem que fazer menção explícita, né, à obtenção do consentimento informado, o termo de consentimento livre e esclarecido, e é importante colocar o nome, o título do projeto, o número de aprovação do projeto. As revistas exigem isso. Tá? O delineamento são todas aquelas medidas, né, todas aquelas estratégias que a gente faz para assegurar a validade do estudo. Ele é a estrutura ou a arquitetura do estudo que garante sua validade. Então, o delineamento envolve seleção das variáveis que é outro problema aqui. Seleção das variáveis que serão medidas, análise do papel de cada uma e suas relações, bem como as manipulações experimentais, caso houver. Tá? A proteção do estudo quanto a erros sistemáticos ou viés relacionados à falta de controle adequado das variáveis necessárias e erros aleatórios relacionados a intervenções na implementação do projeto. Tá? Então, a gente, em algum lugar, né, nos métodos, a gente pode ter uma seção específica de alinhamento ou não, mas a gente tem que explicar o que é a variável dependente, o que é a variável independente, o que são as variáveis intervenientes. As variáveis dependentes são um fenômeno que a gente está querendo estudar, é a medida, é o nosso, vamos dizer assim, resultado, né, o processo psicológico que a gente está observando. A variável independente são aquelas variáveis candidatas a explicar a variável dependente.
e eventualmente pode ter uma relação de causa e efeito. E as variáveis intervenientes são aquelas variáveis potencialmente capazes de interferir na relação entre a variável dependente e a variável independente, podendo sugerir relações falsas que diz respeito à sua interferência e não à relação estudada. Então, elas são os qualificadores do nosso argumento. É importante entender que, dependendo da análise, né, da hipótese que a gente está testando, uma variável ela pode desempenhar funções distintas. Ela, às vezes, pode ser variável dependente, às vezes, ela pode ser variável independente. Então, não é uma coisa fixa, mas sempre que a gente vai fazer uma análise, a gente tem que explicitar o que é isso. Tá? Quando a gente fala na validade de um estudo, a gente se refere a 4 tipos principais de validade. E isso é importante quando a gente está planejando o estudo, quando a gente está escrevendo os métodos e depois na discussão. A discussão, vocês vão ver, a gente faz um resumo dos resultados, explica os resultados, faz uma interpretação e depois a gente vai discutir a validade do estudo. Para discutir a validade do estudo, a gente tem que considerar esses 4 aspectos. Então, a validade externa depende da amostragem, ou seja, quão representativa a nossa amostra é de uma determinada população-alvo. Tá? Se a nossa amostra é representativa ou não é representativa. Tá? Se existe algum tipo de viés de amostragem. Então, um viés de amostragem invalida, né, do ponto de vista ecológico ou externo, o nosso estudo, porque a gente não consegue generalizar. A validade de construto, né, tem a ver com a validade e fidedignidade das medidas que a gente está usando, dos instrumentos que a gente está usando. Então, para que haja uma relação entre as premissas, né, e as conclusões, precisa ter uma boa mensuração, válida, fidedigna, confiável, dos construtos, né, que vão fundamentar as premissas que a gente está trabalhando. A validade interna, né, diz justamente a isso, né? Se existe essa relação lógica entre as premissas e as conclusões, tá? E ou se, de repente, né, não existem qualificações, tá? Ou seja, não existem terceiras variáveis, variáveis intervenientes que estão tornando essa relação espúria, estão invalidando essa relação. E, por último, a gente tem a validade de conclusão estatística, né, que depende da gente ter usado o teste estatístico certo, né, para a questão de pesquisa que a gente está usando, depende dos nossos dados preencherem os requisitos para o teste estatístico que a gente selecionou, depende do resultado ser significativo do ponto de vista estatístico e depende da magnitude, do tamanho do efeito. Não basta ser significativo, porque tem alguma relevância teórica, prática. Um resultado ele tem que ter um certo tamanho de efeito, uma certa magnitude. Né? Então, aqui, esse slide é interessante porque ele ilustra, né, 3 tipos de enunciado, de frequência, associação e de causa, e as ameaças à qualidade. Então, um enunciado de frequência. Né? 25% das crianças adotadas apresentam embriopatia alcoólica. Então, o construto é a qualidade da aferição dos dados que você tem. A validade estatística é a margem de erro. Validade interna não se aplica, porque não tem hipótese, né? E a frequência, a validade externa, né? Um problema é que a frequência de alcoolismo varia de um país para o outro. Então, a afirmação que você faz para o país, eventualmente, pode não valer para o outro. Associação. A velocidade articulatória se associa com a memória de trabalho verbal. Então, o construto, né, a qualidade da aferição, tá? A magnitude do efeito, a existência, né, de uma terceira variável que possa interferir e a moderação por idade, nível socioeconômico, inteligência, escolaridade, etc. Tá? Relação causal. Maus tratos na primeira infância são fatores de risco para a psicopatologia. Então, a qualidade da aferição, a magnitude de efeito, não se pode experimentar, então você só pode fazer estudos observacionais, então estudo causal
no estudo experimental está fora, né? E o controle, né, das variáveis, né, restringe a generalização. Bom, os participantes, né? Então, na seção dos participantes, a gente tem que colocar o número, a idade, médias e o padrão, o ano escolar, eles estão, se for criança, o sexo, características sociodemográficas, né? Geralmente a gente usa o critério Brasil e o nível de escolaridade dos pais, né? Grupos de comparação, né? Se existe alguma variável critério que vai fazer que a gente distinga crianças com desenvolvimento típico de crianças com dificuldade de aprendizagem e assim por diante. Critérios de inclusão e exclusão, por exemplo, se vamos entrar no estudo de crianças com deficiência intelectual, com autismo, se o foco do nosso estudo é autismo, então vão entrar crianças com autismo. Se você está querendo ver outras questões de pesquisa, pode ser interessante que você não tenha crianças com autismo na sua amostra. Existem diversas estratégias de amostragem, né? Na maioria das vezes a gente não tem logística para fazer uma amostragem aleatorizada, então a gente trabalha com amostragem de conveniência ou se utiliza alguma estratégia de amostragem sistemática e o cálculo do tamanho amostral. Existe uma regrinha de ouro, né? E nos estudos multivariados, para cada variável que você introduzir no modelo, você precisa de 10 a 20 observações. Isso é uma regra de ouro que funciona, mas existem procedimentos formais, né? Fórmulas para calcular o tamanho da amostra. A questão da amostra, né, é a validade externa. Você tem uma população-alvo, você tem a sua população de estudo, né? O procedimento de amostragem que você usou e a amostra que você investigou. Então, você quer que essa amostra, né, reflita essa população-alvo, mas tem uma série de coisas aqui no meio, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que explicitar nessa sessão dos participantes. Para cada um dos instrumentos que a gente usar, tem que colocar o nome do instrumento, a referência, qual é o construto que foi avaliado, as evidências de validade, de fidedignidade do instrumento e as razões para a escolha do instrumento. Por que eu escolhi o instrumento A ou não escolhi o instrumento B? Por que eu avaliei a inteligência pelo teste das matrizes progressivas de Raven e não avaliei pelo VISC ou pelo mini-VISC, por qualquer outra coisa que esteja? Tá? Então, a validade e fidedignidade, né, são características importantes do teste, né? Quando o teste é válido, ou seja, ele mede aquilo que a gente queria que ele medisse, e ele é preciso, então a gente diz que acertou no alvo, que ele tem validade, tá? E de dignidade, que ele é preciso. O teste pode não ser preciso, não acerta no alvo, e ao mesmo tempo ele pode não ser válido, ele mede um tanto de coisa diferente. O teste pode ser válido, ele mede mais ou menos, tende a se aproximar de uma maneira sistemática, né, aleatória do alvo, mas ele não é confiável. A confiabilidade dele é muito baixa. E o teste pode ser confiável, ele pode ser muito preciso, mas ele sempre erra o alvo. Tá? A validade de construto de um teste, né, ele depende daquilo que a gente chamou de rede nomológica. Né? A rede nomológica são as pressuposições embutidas no nosso argumento. As medidas em psicologia, elas são indiretas. A gente não pode medir personalidade, inteligência, não pode usar uma régua, uma balança para medir memória de trabalho. Então, a gente faz observações do comportamento através de testes, de experimentos e infere, né, esses nossos construtos. Então, se houver mais correlações, né, entre duas observações do comportamento do que outras duas, a gente infere que elas estão avaliando um construto que é diferente desse outro construto aqui. Então, isso
significa que as medidas em psicologia, neuropsicologia, elas são teoricamente fundamentadas, elas dependem, né, dessa rede nomológica, dessas pressuposições que fundamentam o nosso argumento. Então, isso não é uma coisa que você faça num estudo. Tá? Você tem que fazer vários estudos para construir essa rede nomológica. A Associação Psicológica Americana tem recomendado, né, uma terminologia para avaliar a validade de construto. Né? A validade de construto quer dizer que se o instrumento mede aquilo que ele realmente deveria medir. Então, a gente tem vários tipos de evidência. Então, não é assim, não é num estudo que você vai dizer que o seu instrumento é válido, mas você vai ter uma coisa progressiva, né, acumulativa. Então, você tem, baseado no conteúdo, né, que geralmente é feito por análise, né, de juízes, evidência baseada na resposta, né, que é aquilo que as pessoas que fizeram o teste acreditam que está sendo medida, a estrutura interna, né, que geralmente é feita através de análise fatorial, você vê os padrões de correlação entre os itens e você vê se o instrumento mede um único fator, ou se ele mede 2 fatores e assim por diante. As evidências baseadas em relação com outras variáveis, né, que podem ser convergentes, quais medidas se correlacionam, podem ser discriminantes, quais medidas não se correlacionam, né? E elas podem ser também relações teste-critério, né, que podem ser preditivas, né? Se você mede a inteligência hoje, você vai ver qual é o desempenho escolar da criança daqui 2, 3, 4 anos. Ou ela pode ser concorrente, né? Se você usa, né, uma escala de sintomas de depressão, hoje, né, qual é a probabilidade de que essa pessoa realmente preencha os critérios diagnósticos de depressão e assim por diante. Tá? E as evidências também podem ser baseadas nas consequências da aprendizagem, ou seja, que tipo de decisões você toma, né, em função do resultado. Tá? Então, quando a gente fala de validade de construto, a gente está falando, né, nesse tipo de evidências e a gente, obviamente, para garantir a validade de construto do nosso estudo, a gente tem que selecionar instrumentos que preencham a maioria desses critérios aqui. Procedimentos, né, então, envolvem como os participantes foram recrutados, como era o experimento, né, quem conduziu o experimento ou aplicou os testes, quando e quantas vezes o experimento foi conduzido ou os testes foram aplicados, onde o experimento foi conduzido ou os testes foram aplicados, quais medidas foram tomadas para assegurar a padronização do experimento ou da aplicação dos testes. Bom, a estatística, se a gente fosse falar aqui sobre estatística, a gente ia levar algumas horas, né? Então, só vou comentar o crucial, né, em relação à estatística. Então, a gente precisa escolher os testes estatísticos de acordo, né, com as questões de pesquisa ou hipóteses. Tá? Os dados têm que ser adequados aos pressupostos dos testes, os resultados têm que ser significativos, ou seja, uma probabilidade da hipótese nula menor do que 5%, e a gente tem que levar em consideração a magnitude de efeito. É isso que garante a validade da conclusão estatística do teste, e é isso que a gente coloca na seção de método, né, sobre os procedimentos de análise estatística. Chegamos, então, na seção de resultados. Então, a estrutura geral da seção de resultados começa com um plano de apresentação dos resultados. Então, você vai dizer, olha, eu tenho o objetivo 1, o objetivo 2, a hipótese 1, a hipótese 2, a hipótese 3, e eu vou apresentar os resultados nessa ordem. Então, geralmente, a gente começa pelas estatísticas descritivas, né, que são as características sociodemográficas, né, variabilidade em função de sexo, idade, escolaridade, assim por diante. E a gente vai para as estatísticas diferenciais, ou seja, os testes de hipótese, aí organizados sempre na mesma sequência. Tá?
Os resultados devem ser escritos, né, na mesma ordem em que os objetivos, hipóteses e os instrumentos, né, foram apresentados. Deve haver consistência entre a ordem de apresentação dos instrumentos, dos métodos e dos resultados. Os resultados devem ser descritos de forma tal que o leitor possa acompanhar o raciocínio, o argumento que motivou o estudo. Então, é importante nunca é demais você explicitar. Eu apliquei tal teste para testar tal hipótese. Sempre é bom anunciar previamente as subseções que comporão a seção de resultados. Os resultados devem ser apresentados de forma descritiva, nua e crua, simples, sem interpretação. A interpretação, o significado, os resultados, se o efeito foi moderado, ou significativo, não significativo, qual é o significado que aquilo tem, isso é para discussão. Tá? Na redação, a gente tem que ser objetivo, não pode usar, tem que usar uma linguagem simples, não pode usar frases truncadas, fazer muitas inversões, as frases têm que ser curtas, a gente tem que evitar ambiguidade, né, duplo significado, tem que ter uma consistência terminológica, que você dá um nome na introdução, você dá o mesmo nome no método, dá o mesmo nome no resultado, dá o mesmo nome na discussão. Os nomes de grupos, experimentos, testes, construtos vão em maiúsculas, né, porque eles são nomes próprios. Toda oração precisa ter sujeito, verbo e objeto. Então, em português, a gente tem mania de omitir o sujeito para não tornar muito repetitivo. Na linguagem científica, não vale assim. Isso torna a frase ambígua. Se você tira aquela frase do contexto, ela fica ambígua. Então, toda frase tem que ter sujeito, verbo e objeto nessa ordem, não inverta, porque assim, aqui a gente não está fazendo literatura, a gente está fazendo ciência. Uma mania que a gente tem é usar deíticos, né? Para não repetir o sujeito, a gente diz, né? Por exemplo, na variável x, o desempenho do grupo 1 apresentou foi superior. Por outro lado, o desempenho desse grupo foi inferior na variável y. Então, esse aqui é um deítico que se refere ao grupo 1. Tá? Então, é interessante, estilisticamente, você não repetir. Só que se você tirar essa frase aqui do contexto, ela perde totalmente o significado. A gente evita a primeira pessoa, tanto a primeira pessoa do plural, quanto do singular, quanto do plural. Então, o melhor sempre é usar o particípio passado. Foi feito isso, foi observado isso, e assim por diante, para ficar uma coisa mais objetiva. É interessante, né, colocar subtítulo, né, nas subseções dos resultados para se saber qual é a hipótese, né, que está sendo testada. Tá? Um erro que eu vejo é que os alunos dizem assim, essa sessão que eu vou apresentar os resultados da regressão. Não, técnica estatística não é nome, né, de sessão de resultado. O título ele sempre se refere à hipótese ou objetivo, né? Pode estar sendo testado o objetivo. Então, ao invés de escrever correlação, regressão, etc., a gente escreve associação entre os construtos x e y, influência do construto x sobre o construto y, etc. Ao invés de escrever ANCOVA, né, na inteligência, escreve diferenças entre os grupos no construto x, que é o construto x, né, no construto y, quando a inteligência é controlada. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Nome de teste estatístico não é título de subseção de resultado. Os resultados do teste estatístico, a gente tem que colocar o coeficiente, o R, o T, o F, etc. Tem que colocar os graus de liberdade, porque nem sempre a gente tem o mesmo tamanho amostral para todas as análises. Então, o leitor ele vai inferir o tamanho amostral pelos graus de liberdade. A gente tem que colocar a significância estatística, tá? A magnitude de efeito, R ao quadrado, beta, D, eta ao quadrado, etc. Tá? Pode ser importante também comentar se os pressupostos dos testes foram avaliados, se os dados correspondiam a esses pressupostos, justificando a escolha dos testes empregados. Bom, então, uma grande questão é assim, vamos apresentar o resultado em texto, figura ou tabela. Tá? A gente usa essas três formas, né, dependendo do tipo de informação. Tem que selecionar bem, né?
Tabelas são legais quando a gente quer apresentar uma quantidade muito grande de informação, que se fosse descrever verbalmente ficaria confuso, sobrecarregaria a memória de trabalho da pessoa. Os resultados em tabela também são interessantes, porque eles podem ser usados depois em meta-análise. Os resultados em figuras são importantes porque eles sumarizam a informação. Num vistaço, a gente identifica a informação mais importante. O que acontece é que a gente não pode repetir a informação no texto, na figura e na tabela. Se você apresenta sob a forma de tabela, você não vai apresentar no mesmo nível de detalhamento no texto. Então, no texto, você vai fazer só um sumário dos aspectos mais importantes a serem identificados nos resultados que estão na tabela. Então, o número de figuras e tabelas é limitado na maioria dos periódicos. Tá? Então, a gente reserva as figuras para os resultados mais importantes. Você pensa assim, qual é o resultado que eu faria uma apresentação de PowerPoint quando eu fosse dar uma aula? Para isso que serve uma figura. As figuras são dispositivos extremamente eficientes para apresentar dados complexos. A informação se torna disponível num vistaço. Tá? Ela é boa para sumarizar, apresentar tendências gerais. Tá? O tipo de figura, né? Se vai ser um gráfico de dispersão, um gráfico de barras, né? Isso vai depender da natureza dos dados. Tá? A gente tem que evitar a redundância entre texto, tabela e figura. O momento em que a figura deve ser consultada precisa ser especificada no texto, figura X, e a figura X a gente deve escrever em letra maiúscula, porque é um nome próprio. Então, é aquela figura. Então, ela entra com letra maiúscula para você saber que não é uma figura qualquer. O número de tabelas também é limitado. Tá? Alguns resultados estatísticos podem ser descritos em apenas uma frase, você não precisa tabela. Então, vai fazer uma tabela para apresentar um resultado de uma análise de variância, a menos que tenha alguma nuance ali que você queira, né? Mas se o resultado, por exemplo, não é significativo, você faz uma frase e diz, ó, tal coisa, fiz um Q quadrado e não foi significativo. As tabelas são importantes para apresentar grande quantidade de informação complexa, que de outras formas exigiria textos longos e de difícil compreensão. As informações que constam das tabelas não devem ser repetidas no texto, mas o texto deve fazer referência às tabelas, sumarizando ou extraindo os resultados principais sem ficar repetindo os detalhes. De novo, finalizar no texto onde a tabela deve ser consultada e usar maiúsculas para o nome da tabela, porque a tabela é um nome próprio. E aí nós chegamos na seção da discussão, que é normalmente onde os alunos têm mais dificuldade, e é a parte matadora, né, do artigo, que realmente, vamos dizer assim, onde você vende o seu peixe. A discussão se inicia por um ou dois parágrafos resumindo os resultados. É recomendável anunciar as subseções nas quais a discussão será subdividida, de forma que o leitor possa acompanhar o argumento. Bom, tudo tem que ser estruturado em função do argumento que a gente desenvolveu lá na introdução. A ordem de discussão dos tópicos deve ser consistente com a introdução, instrumentos, estratégia, estatística e resultados. Todos os resultados devem ser discutidos. Se tem um resultado e você não discutiu, o revisor vai ficar discutindo. Todos os resultados serão com relação à sua consistência interna, consistência com a literatura prévia e originalidade. Inconsistência interna ou com a literatura prévia precisam ser analisados. Você tem que ter alguma explicação plausível de por que no seu estudo foi assim e nos outros estudos foi diferente. Em algum momento, não muito perto do final da discussão, as limitações do estudo precisam ser analisadas. Nunca deixe de analisar. A melhor estratégia é colocar as limitações espalhadas pelo texto, porque se você concentra ela no final, você termina o artigo com uma nota negativa. Os resultados devem ser interpretados quanto ao seu significado teórico, prático ou metodológico. Né? Na última subseção da discussão, né, são apresentadas as conclusões. Conclusão não é resumo.
Na conclusão, a gente vê quais são as implicações teóricas, metodológicas, práticas, né? Quer dizer, o que que você pode generalizar, o que que você pode extrair, qual foi o conhecimento novo que o seu estudo acrescentou. Esse é um esqueminha que eu tenho achado bastante útil, né, da estrutura da discussão. Você tem o sumário dos resultados, a explicação dos resultados, a avaliação crítica do estudo e a conclusão. Então, você faz, né, um resuminho dos resultados principais e você pega um por um os resultados e vai explicar. Essa explicação é um processo iterativo, né? Você tem, então, né, o resultado 1, o resultado 2, o resultado 3. Então, você vai fazer a interpretação, você vai dizer qual é o significado, como aquilo ali se correlaciona com, né, a sua rede nomológica, com as suas premissas, com as suas pressuposições, qual é a lacuna de conhecimento que foi preenchida com esse resultado. E se você tem um resultado inesperado, você tem que explicar porque, né, que você esperava uma coisa e achou outra, e assim por diante. E aí, a revisão da literatura é extremamente importante. Na hora da discussão, a gente acaba tendo que ir fundo na literatura para descobrir coisas. Escrever a discussão é uma coisa muito interessante, né? A gente aprende demais. E avaliação crítica do estudo, né? Então, a gente vai ver a validade de construto, estatística interna, externa, os pontos fracos e fortes do estudo e as implicações que o estudo tem. E, por último, a conclusão. Eu fiz esse esquema e organizei na minha cabeça, né, a estrutura da discussão dessa forma e eu acho que funciona. Tá? Bom, depois, né, da discussão, a gente faz os agradecimentos. Né? Então, a gente tem que agradecer os participantes, que a gente encheu a paciência dele, tem que agradecer os nossos auxiliares de pesquisa, eles não são coautores, as entidades financiadoras, é muito importante a gente citar a entidade financiadora, e aí tem que colocar o número do projeto, senão eles não vão aceitar. Tá? Os revisores, a gente agradece, e agradece também outras pessoas que tenham feito outras contribuições, né? Deram palpites, discussões que a gente acha que são importantes. Na medicina, é cada vez mais importante a questão do conflito de interesse. Então, a gente tem que fazer uma declaração de conflito de interesse. Esse conflito de interesse pode ser financeiro, quando a gente recebe financiamento da iniciativa privada, principalmente na área de medicamentos, né? Ou pode ser ideológicos, né? Que são mais difíceis de detectar, mas isso é muito importante, né? Na psicologia social, a gente vê artigos, né, que eles são feitos para obter resultados que refletem, né, as convicções ideológicas dos seus autores e não necessariamente a realidade. Algumas revistas estão exigindo participação dos autores. O que cada um dos autores fez? Então, geralmente, planejamento e delineamento, a obtenção de financiamento, a coleta de dados, análise estatística, redução do paper, alguma contribuição especializada. Então, o que cada um dos autores e quais fases do processo de elaboração do artigo cada um dos autores participou. Isso é para evitar esse efeito de networking, né, feito de carona, que você bota o nome dos amigos, dos parentes como autores do seu paper. As referências, né? Então, isso é uma outra coisa também que é importante, que às vezes é difícil da gente pegar. Né? Então, as referências devem ser feitas a partir de fontes primárias, não de fontes secundárias. Então, a gente, hoje em dia, não tem mais desculpa para ser citado, né? Fulano citado por fulano. Isso aí não existe mais. Com a internet, a gente tem acesso a toda a literatura, tá? Então, isso é má prática. Tá? As referências devem ser completas e precisas. Lá na Alemanha, o pessoal gozava que os franceses não conseguem fazer uma lista de referências. Tem muitos alunos que não conseguem. Então, um erro comum é você copiar a referência de outro autor e está errado. Tá?
Então, é um lugar onde a gente encontra erro demais, é muito chato fazer referência. Uma fonte de erro é copiar referência de outros autores e não, né, do índice, não do banco de dados. Um número grande de referências não imprime credibilidade ao artigo. A questão não é o número, mas sim a atualidade, a relevância das referências. Então, você tem que saber escolher as referências. Você tem que ter critérios para selecionar. As referências devem ser atual. Então, tipo assim, sei lá, 60%, 70% das referências tem que ser atual. Você só vai usar referências mais antigas para as coisas que forem clássicas, que forem históricas, aqueles artigos que são seminais, que têm um papel importante na literatura, que tiveram uma qualidade metodológica muito grande. Existem critérios para selecionar as referências. Tá? Então, o trabalho citado deve ser a fonte, né, original da hipótese ou evidência analisada. Não é aceitável citar hipótese ou evidência a partir de revisões não sistemáticas da literatura. Tá? A hierarquia da evidência científica não deve ser considerada na seção de citações, então a gente tem a meta-análise, a revisão sistemática, o estudo experimental, quase-experimental, longitudinal, a comparação de grupos, o estudo correlacional, né, o estudo descritivo. Tá? Citar a partir de revisão narrativa é uma prática, a gente não... Né? Então, uma estratégia boa, quando você quer citar um artigo, assim, que você vê se tem uma meta-análise sobre aquele assunto que faz uma síntese, né, do conhecimento naquela área que garante, né, que essa afirmação que você está fazendo está correta. Tá? Então, é uma boa estratégia. As citações devem refletir a evolução do conhecimento na área, então você tem que ter uma ideia, você não vai reconstruir o percurso histórico, isso não é o objetivo do seu artigo, é o estudo original, mas você tem que saber colocar isso na linha do tempo, na cronologia. As citações devem ser atuais, a menos que o objetivo seja enfatizar a autoria de alguma hipótese descoberta ou a sequência de evolução do conhecimento. Então, a maioria dos artigos tem que ser atuais. Se a literatura é controvertida, as posições contrárias, né? Senão vira pescaria. Né? Você tem que considerar os resultados, né, que contrariam a hipótese que você está querendo testar, que é a sua hipótese do coração. É extremamente importante, né, que as referências sejam citadas e listadas conforme um sistema de normas. Né? Na psicologia, a gente usa o Manual de Publicação da Associação Psicológica Americana. Tá? Então, é importante ter esse manual, seguir esse manual, respeitar, conhecer, respeitar esse manual. Então, com isso, nós chegamos ao fim, né, dessa nossa segunda aula sobre como ler ou escrever um artigo científico original. Muito obrigado, até a próxima.